O governo lançou hoje um programa que quer estimular o ambiente de negócios na construção civil. Um dos objetivos é reduzir o tempo de obra, mantendo a qualidade. Que outros aspectos preocupam o setor e como resolver gargalos? Quem responde a essas perguntas numa entrevista ao vivo é a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. A secretária explica também de onde vai vir o dinheiro para um outro programa, o que pretende facilitar o acesso ao crédito a empreendedores de diversos portes. Acompanhe. Obrigada pelo convite. Boa noite aos ouvintes. Secretária, ontem foi editada a chamada MP do Crédito, que cria o programa Crédito Brasil Empreendedor. São um conjunto de medidas que vão facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de diversos portes. Quais são as principais medidas? Isso. Ontem estamos falando de uma política focada no empreendedor, principalmente o micro e pequeno empreendedor. Então, ontem a gente lançou essa MP, onde o governo aporta garantias para que esses empresários peguem empréstimos nos bancos. Os bancos hoje cobram uma taxa muito alta para o pequeno, ou às vezes o crédito é inacessível. Então, o que a gente quer fazendo, em cima da experiência bem-sucedida dos programas emergenciais de crédito que fizemos de forma ampla para salvar empresas e empregos durante a pandemia, a gente consolidou esses programas e dividiu em duas etapas, essa MP que editamos ontem e o Pronamp, que está sendo tramitado no Congresso Nacional e deve ser aprovado na próxima quarta-feira. E, secretária, de onde é que vai vir o dinheiro que vai ser usado nesses empréstimos? O Tesouro vai desembolsar? O Tesouro aporta os recursos num fundo e esse fundo dá garantia para que os bancos ofereçam o empréstimo. Então, hoje, como é que é um micro e pequeno empresário? Pensa o dono da padaria, o dono da borracharia, uma massagista, um personal trainer. Ele vai no banco e aí precisa de recursos, às vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, e o banco faz uma série de exigências e fala, o que você tem em garantia? Ele diz, nada. Então, o que o governo está fazendo é aportando recursos em garantia para que o pequeno empresário tome recursos nos bancos a um volume de até 87 bilhões de reais. Secretária, e quando é que esses recursos vão estar aí efetivamente disponíveis? Qual é o prazo? A partir da edição da MP, a gente está falando de 60 dias para operacionalizar, então o BNDES é o administrador e mais todos os bancos podem operar. Então são mais de 40 bancos operando, inclusive a Caixa, o Banco do Brasil. E aí nesses 60 dias, o que eu sugiro para os micro e pequenos empresários é que eles já conversem com o gerente, atendam às exigências, vejam o que precisa de cadastro. Então, a gente quer dar fôlego para esse pequeno, para ele crescer, para ele aumentar o negócio, para aumentar a renda. E aí, do nosso lado de governo, a gente tirou todas as exigências de certidões públicas também, então é menos um obstáculo para conseguir receber os recursos, mas precisa de exigências bancárias tradicionais, de cadastro, às vezes a empresa tem um cheque sem fundo, alguma coisa, então o que a gente quer fazer o que eu recomendo é que durante esses 60 dias de operacionalização do programa, então o dinheiro não vai estar disponível de imediato, é que os empresários e as pessoas recorram ao gerente para já se instruir e começar o processo. Isso é muito importante. Agora, secretária, a senhora acabou de citar o Pronamp, né, que está aguardando aprovação no Congresso Nacional. Quais são as principais mudanças nas regras do programa? Acho que a principal mudança, tanto no Pronamp quanto na MP do Crédito, é que a gente passou a contemplar os MEIs. Os MEIs são os micro e pequenos, os microempreendedores individuais, então aquela empresa de uma pessoa, duas no máximo. Então hoje estamos falando de um universo entre MEIs e micro de mais de 12 milhões de pequenos empresários que são o motor do Brasil, a gente brinca que são os heróis nacionais, né? Então, a gente tem tido essa política de crédito enfocada nos empreendedores, nos pequenos empreendedores, eles são muito relevantes para gerar emprego, e aí eu acho que a grande novidade é que os programas anteriores, eles não eram abertos para os MEIs, só para micro e pequena empresa, e agora a gente abriu para MEI. Então, estamos falando de recursos que vão ter 6 a 12 meses de carência, tanto um quanto o outro, são partes complementares, tá? Isso são peças de um mesmo programa. O Pronamp para empresas até 4 milhões e 800 de faturamento,
a MP do crédito para empresas até as médias de 300 milhões de faturamento, sendo que restringe para as médias 30% do programa. A gente quer focar no pequenininho, que é quem precisa de acesso, que a gente quer dar fôlego na retomada. Então, estamos falando de condições que eles normalmente não têm acesso, que são taxas mais baixas do que as praticadas, 6 a 12 meses de carência e prazo até 5 anos para pagamento. Certo. Secretária, também foi reeditado aí o programa de estímulo ao crédito, né, que estimula aí o empréstimo bancário para essas empresas, né? Qual a estimativa de retorno desses programas? Isso tem um efeito multiplicador muito grande, porque um microempresário, você dá fôlego, ele expande o negócio, quando ele expande o negócio, ele compra a matéria-prima, ele contrata mais gente, quando contrata mais gente, tem mais renda na família, consome-se mais e você vai gerando um ciclo muito virtuoso. Então, a gente vem aí em esforços, com a orientação do ministro Paulo Guedes, em vários esforços para dar pulso na retomada da atividade econômica. Já estamos em níveis acima da pandemia, então o Brasil voltou, o governo gastou 700 bilhões de reais durante a pandemia para auxiliar governadores e prefeitos, para auxiliar as empresas, para criar o Auxílio Brasil. E essa é parte desse conjunto de medidas que fez com que o Brasil voltasse. A atividade está voltando forte e isso dá um pulso de renda e emprego muito grande. As micro e pequenas empresas têm uma relevância, hoje representam 99% das empresas, em termos de PIB, estamos falando de quase 40% do PIB. Agora, secretário, o governo vem trabalhando também pela parte... Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista da secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. A secretária deu detalhes de 2 programas: o Crédito Brasil Empreendedor, que quer facilitar os empréstimos a empreendedores, e o Construa Brasil, que pretende estimular a construção civil. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.